Muito boa tarde a todos. Permitam-me desde já agradecer a vossa presença nesta que é a quarta sessão do Seminário Permanente, este ano dedicado ao tema Repensar o Humano e a Natureza. Temos hoje connosco como orador Luís Mendes, que faz parte aqui do Praxis UBI. Ele é licenciado em Filosofia e mestre em Filosofia Geral pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Tem uma dissertação, ou concluiu com uma dissertação intitulada A Consciência de Si e o Desespero Inconsciente, segundo Kierkegaard. É atualmente doutorando de Filosofia na Universidade da Beira Interior, onde prepara a sua tese, intitulada Sobre a Possibilidade da Resistência à Banalização do Mal, que é financiada pela FCT. E os seus interesses centram-se sobretudo nas áreas da ética, da antropologia filosófica e também na antropologia moral e da fenomenologia moral. Eu peço só, antes de dar aqui a palavra ao orador, que todos, por favor, desliguem os microfones, como eu estou a verificar toda a gente tem. E então, Luís Mendes tem então a palavra. Cerca de 45 minutos, pode ultrapassar um pouco, não há qualquer problema, está bem? Boa tarde a todos, então. Bem, se calhar o título, o título talvez fosse mais adequado ser o problema da origem natural da moral, mas eu aqui nesta comunicação não vou propriamente, não adoptarei uma distinção entre os termos ética e moral. Utilizarei sobretudo o termo moral e quando utilizar um ou outro, não propriamente numa distinção fixa à partida. Portanto, a questão que eu vou abordar é sobretudo o que é que estamos a dizer quando falamos de uma origem natural da ética. Em Kierkegaard, por exemplo, quer dizer que o questionamento sobre qual o critério que devemos usar para nos conduzirmos na nossa vida, nos é inerente o questionamento, ou seja, o que é inerente é o questionamento e não propriamente o critério. O que é inerente ao ser humano é a precisão de um critério. Na nossa busca por um critério, podemos então adotar um que tenha origem natural ou não. Em princípio, podemos falar da origem natural de três coisas diferentes. Em primeiro lugar, da nossa capacidade de julgar moral, enquanto faculdade de distinguir o bem do mal em concreto. Em segundo lugar, dos critérios ou das regras que usamos para isso. E, em terceiro lugar, da nossa disposição para nos comportarmos de acordo com esse juízo. São três aspectos distintos. E os comportamentos empiricamente verificáveis das pessoas devem resultar, em princípio, de uma combinação entre eles. É possível defender a origem natural de um deles e não defender a origem natural do outro. Darwin, por exemplo, pensava que a capacidade dos homens para julgar as ações como boas ou más era um atributo da natureza humana, mas que as normas morais eram produtos da evolução cultural. Curiosamente, segundo Kant, a faculdade de julgar enquanto capacidade de aplicar as regras abstratas a casos concretos é um dom natural, com o qual se pode ser mais ou menos agraciado pela natureza, mas que não pode ser ensinado e para cuja falta não há um remédio. Mas Darwin, quando fala da faculdade de julgar, queria dizer outra coisa, nomeadamente que a nossa disposição para distinguir o bem do mal é um produto da evolução natural, enquanto as normas usadas para fazer essa distinção é que são um produto da evolução cultural. Surge aqui uma distinção entre uma origem natural e uma origem cultural. É natural aos homens distinguir o bem do mal, mas os critérios que usam para o fazer diferem de cultura para cultura. Esta diferença já tinha sido notada pelos sofistas que distinguiram o que é por convenção do que é por natureza. Na Ética de Nicômaco, Aristóteles aceita esta distinção entre a justiça positiva, nomikon, e a natural, physikon. A justiça natural, ao contrário da positiva, não depende da doxa, porque tem a mesma validade em toda a parte. O fogo tanto arde na Grécia como na Pérsia. Quando Kant procurava um fundamento da moralidade, nas suas lições e reflexões observou que havia dois tipos de leis. As leis artificiais, que dependiam da vontade de um príncipe, e as leis naturais, que não dependiam da vontade de ninguém. Segundo Kant, a lei moral
O critério para distinguir o bem do mal teria de ser uma lei deste tipo. Não poderia depender da vontade de Deus, por exemplo, como se a diferença entre o bem e o mal dependesse da escolha de Deus quanto a isso. A vontade de Deus é que tem de ser pensada como conforme à lei moral, se ainda quisermos pensar no conceito de Deus como o de um ente moralmente bom. Quer dizer, enquanto a lei positiva promulgada depende da vontade de um soberano para ser aquela que é a vontade do soberano que tem de se conformar à lei moral se quiser ser considerada boa. Neste sentido, diz Kant, nas suas lições da década de 1770, a lei moral é uma lei natural. O que a distingue enquanto lei natural, o que faz dela uma lei natural, é a característica de não ter uma origem numa vontade que a determine. Assim, quando Kant, mais tarde, vem a dizer que a lei moral deve ser pensada como uma lei que cada um dá a si mesmo, não pretende com isto dizer que cada um pode escolher livremente o que deve ser lei. Pelo contrário, dirá Kant na crítica da Faculdade dos Juízes, já na terceira crítica, quando a lei moral fala, já não há lugar a qualquer livre escolha quanto ao que deve ser considerado bem ou mal. A livre escolha já só permanece quanto à liberdade do agente de se conformar ou não às disposições dessa lei. Portanto, o conceito de origem natural que está aqui em causa, desde os sofistas até Kant, pelo menos, atribui uma validade universal àquilo que, justamente, tem uma origem natural, por oposição àquilo que tem uma origem nas escolhas e decisões dos homens, seja individualmente, seja coletivamente. Kant considera que as normas e os costumes em vigor numa comunidade ou as leis promulgadas pelos soberanos são arbitrárias, porque dependem do arbítrio daqueles que as estabelecem. Pelo contrário, a lei natural tem como traço distintivo o seu caráter universal e imutável. O fogo tanto arde, como dizia Aristóteles, na Grécia como na Pérsia, e tanto ardia na Grécia antiga como arde na Grécia contemporânea. Portanto, podemos dizer que, em geral, as pessoas têm regras morais. Contudo, aparentemente, as regras que têm, empiricamente, nós verificamos que as regras que têm, em certa medida, variam de indivíduo para indivíduo e, mais visivelmente, variam de cultura para cultura, embora algumas dessas regras pareçam mais generalizadas do que outras. Assim, todas as culturas humanas fazem julgamentos morais. Esta universalidade levanta, por sua vez, duas questões. Por um lado, pode-se perguntar se há sentimentos que fazem parte da natureza humana, sendo mais uma dimensão da nossa constituição biológica e que facilitam ou incentivam certos comportamentos. E, por outro lado, podemos perguntar se os critérios morais também podem ser considerados produtos da evolução biológica, ou seja, as próprias regras. Alguns filósofos e cientistas concordam que os nossos sentimentos têm uma origem genética e que podem ser explicados pela seleção natural. Por exemplo, pode-se falar do chamado altruísmo biológico por oposição ao altruísmo normativo. O primeiro, o biológico, seguiria ou configura um comportamento codificado geneticamente para o indivíduo beneficiar os outros, por vezes mesmo em detrimento de si mesmo. Este altruísmo biológico pode ser observado ou encontrado em animais não humanos, inclusivamente em insetos. Da mesma forma, podemos verificar sentimentos altruístas na espécie humana e distinguir esses sentimentos das normas. Mais uma vez, estamos aqui perante a diferença entre a origem natural e a origem cultural. Certos sentimentos podem ser considerados atributos da espécie, enquanto as normas parecem variar consoante os grupos culturais. A origem natural dos sentimentos em causa confere-lhes um caráter universal, enquanto a origem não natural das regras morais lhes confere, aparentemente, um caráter particular. Portanto, no entanto, a questão agora que se coloca é se podemos, ou se de algum modo estes critérios morais também podem ser considerados produtos da evolução biológica. Voltemos a Darwin, para quem as regras morais eram, à partida, um resultado da evolução cultural. As viagens etnográficas revelaram a grande variedade de costumes e regras morais entre povos. Darwin comparou então as normas morais europeias com as populações nativas de outros lugares, e assim desenvolveria uma teoria um pouco mais complexa. A diversidade etnográfica empiricamente observável dos costumes e das regras morais teria surgido como uma resposta adaptativa às diferentes condições ambientais e históricas próprias de cada lugar e tempo,
sem que isso implicasse necessariamente que a moralidade fosse um traço humano adquirido e não natural. Na sua perspectiva, uma resposta adaptativa variável poderia muito bem derivar de algum contributo fundamental ou de um substrato comum que fosse o mesmo para toda a espécie humana, mas que fosse capaz de se expressar de diversas maneiras, conforme a aplicação concreta. Esta estratégia interpretativa de Darwin, curiosamente, não difere essencialmente da que Kant adotou. Nas suas lições do semestre de inverno de 1785, a mesma data de publicação da Fundamentação da Metafísica dos Costumes, nessas lições comenta que as leis morais não podem confundir-se com os costumes empíricos, porque nesse caso nem sequer seriam generalidades empíricas, quanto mais leis. Se as leis morais fossem ditadas pelos costumes empíricos, um ato seria moralmente proibido aqui e moralmente proibido ali. Moralmente proibido aqui e moralmente permitido ali. Assim, Kant menciona os esquimós, os inuit, que quando os seus pais estavam decrépitos e, e não eram mais capazes de trabalhar, os estrangulavam até à morte. Tratava-se de um costume perfeitamente aceito entre os inuit, inclusivamente pelos próprios idosos. Mas, segundo Kant, os inuit, na verdade, matavam os seus parentes decrépitos porque no inverno têm de se ausentar durante semanas para caçar e durante esse tempo os idosos em causa morreriam de fome. A sugestão de Kant parece ser a de que o comportamento dos inuit mais não era do que a aplicação de uma regra universal a uma circunstância particular. Em vez de utilizar a diversidade empírica como sugestão de que não há uma lei moral universal, Kant usa essa mesma diversidade como argumento contra a utilização dos costumes empíricos ou empiricamente dados como critério para distinguir o bem do mal. O critério em causa teria de ser, segundo ele, expurgado dessas impurezas empíricas que têm a ver com a aplicação. Na segunda parte do OO, Kierkegaard, ou o seu pseudónimo aí, o juiz William, vai no mesmo sentido. Diz ele que, para alimentar a dúvida, alguns filósofos têm chamado a atenção para o seguinte: enquanto as nações cultas impuseram aos filhos o dever de cuidar dos pais, os selvagens, dizia ele, tinham como costume matar os pais idosos. Muitos deixam-se aqui ofuscar pelo exterior, mas por mais que o exterior seja modificado, diz Kierkegaard, o conteúdo moral da ação pode, todavia, permanecer o mesmo. Seguramente nunca existiu nenhum povo, diz ele, que tivesse opinado que os filhos haveriam de odiar os pais. Pode ser que os selvagens matassem os pais, mas a questão é saber se, de acordo com a opinião dos povos selvagens, eles estariam a fazer com isso algo de mal. Nas suas notas, Kierkegaard acrescenta sobre este assunto: se as pessoas, para refutar a proposição de que existe um absoluto moral, apontam para as contradições práticas aceites entre os povos, apresentando exemplos revoltantes, então estão fixados no externo. Se alguém pudesse mostrar que os selvagens sustentam que é preciso odiar os seus próprios pais, isso seria um outro assunto, mas não é isso que os selvagens pensam, dizia Kierkegaard. Eles pensam, sim, que devemos amá-los e que eles próprios devem amar. O errado está apenas no modo como expressam essa regra. Certamente está claro para toda a gente que os selvagens não querem prejudicar os seus próprios pais, mas sim fazer-lhes bem. Ora, nestes trechos, Kierkegaard parece defender o caráter universal da moral. O seu caráter universal está em que se aplica a todos os casos a todos e a cada um dos casos em particular. Mas o busilis da questão está justamente nessa aplicação. Como a raça humana está em constante desenvolvimento, as aplicações do universal podem ser bastante diferentes em casos concretos específicos. O juiz William, o pseudónimo de Kierkegaard, chama a isto flutuações, isto é, modulações que podem ser causadas por diversos fatores culturais, cognitivos. Mas por mais variável que a aplicação do universal possa parecer, ele permanece ou pode permanecer o mesmo e reter sempre a característica de ser ele a distinguir o bem e o mal, independentemente do facto de haver grandes diferenças entre o que diferentes povos, diferentes sociedades ou até diferentes indivíduos consideram ser o bem ou o mal em concreto. Quer dizer, apesar das variações, mantêm-se as componentes, ou podem-se manter as componentes básicas da infraestrutura moral.
incluindo a própria diferença entre bem e mal. Na perspectiva de Kierkegaard, esta flutuação na aplicação do universal pode ser imputável a um conhecimento deficiente. Ou seja, as diferenças ao nível das aplicações concretas podem decorrer de se possuírem diferentes conteúdos cognitivos, conhecimentos, crenças, etc., relativamente a questões de facto, em vez de decorrerem de diferenças propriamente morais. Assim, o facto de um povo julgar que é dever dos filhos matarem os pais, quando estes atingem uma certa idade, pode não significar da concepção de bem diferente do povo que julga ser dever. Portanto, ou seja, o povo que acha que é o seu dever matar os pais quando chegam a uma certa idade, pode, embora o povo tenha essa ideia, pode não ter uma concepção de bem diferente do povo que acha que é dever cuidar dos pais quando chegam a uma certa idade. Porque a diferença pode residir apenas naquilo que cada um dos povos sabe ou julga saber relativamente aos factos ou àquilo que toma como facto. Se um dos povos acredita que, depois da morte, se viverá eternamente nas condições físicas com que se morreu, é razoável que os seus membros se sintam obrigados a evitar que os seus pais morram decrépitos. Ou seja, esse povo mataria os idosos aqui para evitar condená-los a uma eternidade de decrepitude. Este conteúdo cognitivo, ou seja, esta crença de que depois da morte se vive eternamente nas condições em que se morreu, altera o resultado da aplicação in concreto do universal in abstrato. Ou seja, o universal poderia ser o mesmo, mas a aplicação é bastante diferente. Isto mostra-nos que a diferença entre juízos morais concretos pode ter origem em diferenças que não pertencem ao âmbito moral. Um exemplo curioso é o dos Korowai, portanto, um povo da Nova Guiné e da Indonésia, que ainda, o único, tanto quanto se sabe, que ainda hoje pratica o canibalismo. Os Korowai atribuem todas as crenças, todas as doenças ao Kakua. Eles não sabem que existem vírus e bactérias. Portanto, atribuem todas as doenças ao Kakua, uma espécie de demónio. Quando uma pessoa está à beira da morte e acusa alguém pelo nome, eles julgam que aquele que foi nomeado é o Kakua. Por isso matam-no e servem-no à população adulta da tribo. Contudo, quando lhes é perguntado se comeriam os seus inimigos que matassem em combate, como faziam outras tribos canibais, os Korowai respondem que não, porque, dizem eles, nós não comemos humanos. Portanto, não se consideram a si mesmos canibais. Eles acreditam que o Kakua devorou previamente o corpo dessa pessoa de dentro para fora, enquanto ela dormia, assumindo a sua forma. Por isso, não acreditam que estão a comer um humano. Entretanto, nos últimos anos, a frequência desta prática tem diminuído. Em parte porque, provavelmente devido ao contacto com pessoas de fora da tribo, começam a surgir entre eles dúvidas quanto ao estatuto não humano do acusado de ser Kakua. E em parte porque a polícia indonésia parece considerar que a prática de matar o Kakua configura um homicídio. Bem, tudo isto sugere que, embora seja incontestável que existem representações concretas do bem, diferentes de cultura para cultura, daí não decorre necessariamente que essas representações concretas não resultem de uma mesma lei moral universalmente válida. As diferenças concretas podem resultar da influência de elementos não estritamente morais. Neste sentido, a lei criminal distingue entre malum in se e malum prohibitum. Segundo Maybon, no artigo com o título O Bom, o Mau e o Psicopata, esta distinção na lei positiva aproxima-se da moralidade comum. O malum prohibitum refere-se às ofensas criminais que o são apenas porque são proibidas pela lei promulgada. O malum in se refere-se às ações que são consideradas más em si mesmas. Assim, conduzir pela esquerda quando a lei o proíbe cabe no conceito de malum prohibitum, mas o homicídio cabe no conceito de malum in se. Os estudos com psicopatas mostram que estes compreendem claramente o conceito de malum prohibitum. Contudo, são totalmente incapazes de distinguir o malum prohibitum do malum in se. Para um psicopata não há qualquer diferença entre conduzir pela esquerda e assassinar uma pessoa.
Em ambos os casos, ele considera que a ação é errada apenas porque a lei positiva a proíbe, havendo uma diferença apenas na penalização. Embora, em geral, os ordenamentos jurídicos considerem que basta o réu compreender o conceito de malum prohibitum para ser considerado criminalmente imputável, a diferença aqui é bastante interessante, a diferença entre estes dois conceitos é bastante interessante do ponto de vista moral. Os estudos de Elliott, Turiel e de outros têm mostrado, por exemplo, dados interessantes, têm mostrado dados interessantes neste aspecto. Nomeadamente, alguns estudos empíricos têm sugerido que os indivíduos de diversos grupos culturais ou comunitários são capazes de distinguir actos como o roubo ou o homicídio de actos como rezar ao sábado ou conduzir pela esquerda. Num estudo de 1991, mas há vários outros, com crianças e jovens de grupos considerados bastante conservadores, como judeus ortodoxos e amish menonitas, mostrou que estes jovens e crianças eram capazes de distinguir perfeitamente as regras meramente convencionais daquilo que Turiel chama regras morais, ou seja, regras que não são dependentes de convenção. Apesar de pertencerem a grupos bastante rígidos contra as regras, os sujeitos destes grupos eram perfeitamente capazes de distinguir entre as regras que deveriam ser observadas apenas pela comunidade daquelas que deveriam ser seguidas também pelas pessoas que não pertenciam àquela comunidade e que pertenciam a outras comunidades. Assim, embora considerassem que ambas as regras derivavam de Deus, assim, embora considerassem que as regras em geral derivavam de Deus, distinguiam perfeitamente a proibição de comer carne de porco da proibição de cometer assassínio. No questionário responderam que, se as regras relativamente ao consumo de carne de porco ou à obrigação de rezar ao sábado não tivessem sido impostas por Deus, seria perfeitamente aceitável agir de outro modo. Mas já não responderam assim em relação às regras que proíbem o roubo ou a violência contra o trem. Neste caso, responderam que não seria aceitável roubar, mesmo se Deus nada tivesse prescrito sobre o assunto. Segundo Turiel, este tipo de estudos sugere que os indivíduos são claramente capazes de distinguir as regras morais das regras simplesmente convencionais. Assim, vários estudos sugerem que os indivíduos são capazes de distinguir estes dois tipos de proibições. Um tipo de proibição que deveria permanecer ainda que a autoridade que a implementou não o tivesse feito, e um outro tipo de proibições que, se a autoridade que as implementou nada tivesse dito sobre o assunto, perderiam toda a validade. Segundo Turiel, quando os indivíduos fazem uma apreciação propriamente moral, não consideram que o juízo em causa seja simplesmente contingente. Das suas investigações, ele concluiu também que, aparentemente, as pessoas que adoptam pressupostos diferentes possuem, no entanto, conceitos morais semelhantes. Ou seja, conceitos morais semelhantes são aplicáveis, e aqui estou a citar, conceitos morais semelhantes são aplicáveis diferentemente em determinadas situações, tal como já tínhamos visto em relação a Kierkegaard e Kant. Assim, num questionário em que se perguntava a opinião sobre o aborto, aqueles que pensavam que o feto era um ser vivo consideravam que abortar é mau, enquanto aqueles que sustentavam que a vida só começa numa fase mais avançada da gravidez ou no momento do nascimento consideravam que o aborto era aceitável. Assim, Turiel concluiu que poder-se-ia pensar que os partidários e os adversários do direito do aborto têm normas morais muito diferentes, mas, na maioria dos casos, a diferença não diz respeito a princípios morais opostos, mas antes a uma posição diferente sobre questões de facto. Portanto, Turiel parece ter chegado a uma conclusão muito semelhante à de Kant e de Kierkegaard. Os juízos morais concretos podem variar apenas porque há uma diferença quanto aos conteúdos cognitivos não estritamente morais. Isto verifica-se inclusivamente entre pessoas de culturas diferentes e é mensurável, ou pelo menos verificável nas respostas que essas pessoas dão nos questionários, diz Turiel. E os exemplos que dá são justamente relativos às crenças a respeito da alma e da vida depois da morte. Este tipo de crenças pode provocar grandes diferenças no modo como um mesmo universal
uma mesma regra, é aplicado em concreto. Assim, falar de diferenças morais é um assunto mais complexo do que pareceria à primeira vista, porque as diferenças nos juízos morais e nos comportamentos podem não derivar de uma diferença ao nível das regras morais in abstrato. Sendo imprescindível para perceber isto, é imprescindível, portanto, distinguir entre conteúdos propriamente morais e conteúdos cognitivos que, embora não tenham um conteúdo moral em si mesmos, influenciam a aplicação em concreto das regras morais. Tal como, por exemplo, tal como os Karawai estão convencidos de que não são canibais. E à medida que começam a questionar o estatuto não humano do suposto Kakua, começam também a colocar em causa a prática em causa. Ora, segundo Kant, qualquer criança sabe perfeitamente, e convém dizer que alguns dos estudos de Storiel são justamente incidem sobre crianças e jovens. Portanto, segundo Kant, qualquer criança sabe perfeitamente distinguir o bem do mal, sem precisar de ser instruído sobre questões de filosofia moral. Pelo contrário, como diz na Crítica da Razão Prática, só os filósofos podem tornar duvidosa a moralidade e incerta a pedra de toque pela qual se deve ponderar o conteúdo moral de cada ação. Segundo Kant, o homem comum sabe perfeitamente distinguir o bem do mal, não mediante fórmulas abstratas, mas do mesmo modo como distingue a mão direita da mão esquerda, diz ele na segunda crítica. São os filósofos que, ao produzirem um tão grande número de teorias, lançam na confusão quem pretender guiar-se pelas suas criações. A lei moral para Kant está já dada na razão prática do homem mais vulgar. Tudo quanto o filósofo pode legitimamente fazer, segundo ele, é extrair da moralidade comum o seu princípio fundamental. Assim, a devastadora discórdia, como ele diz, a devastadora discórdia que existe entre os filósofos morais devido à falta de um critério comum entre eles, opõe-se o critério comumente dado na moralidade do homem comum. O seu princípio do homem comum e o fundamento de todos os juízos morais, diz-nos Kant, é o critério da aptidão das máximas para a forma de lei. Na segunda crítica, Kant, há aqueles que o acusam de nada ter inovado em questões de moralidade e de ter apenas apresentado uma nova formulação para o mesmo, Kant responde que de modo nenhum pretendia introduzir entre os homens um novo princípio ou uma nova moralidade. Já na primeira crítica, mesmo na primeira crítica, Kant tinha previsto que o fossem acusar de nada ter dito de novo e nada ter para dizer de novo sobre a moralidade. Segundo ele, a natureza, e aqui estou a citar, a natureza, naquilo que interessa a todos os homens, sem distinção, a natureza, naquilo que interessa a todos os homens, sem distinção, não pode ser acusada de ter distribuído com parcialidade os seus dons. Em relação àquilo que diz respeito a todos os homens, designadamente à moralidade, a mais alta filosofia não pode levar mais longe do que faz a direção que a natureza confiou ao senso comum. Aqui, senso, na verdade, é verstand, ou pronto, é o entendimento comum, não propriamente um sentido. Portanto, mas a natureza já teria confiado, já teria depositado no ser humano o suficiente. Portanto, comentando isto, como sugerem Vestre e Michael, entre outros, Kant parece ter antecipado a hipótese atual de haver nos homens uma gramática moral universal. De facto, pelo menos desde a dissertação de 1770 e pelo menos até às lições de lógica de 1800, Kant faz referência às leis íncitas na mente humana. Nas lições de lógica, Kant diz que mesmo quem nada sabe de gramática fala de acordo com regras, mas de acordo com regras de que está inconsciente. De igual modo, Kant diz que as crianças e o homem comum são perfeitamente capazes de emitir diversos juízos morais sem precisar de fórmulas. E juízos morais que seriam inexplicáveis nas crianças e no homem comum se não pressupuséssemos uma metafísica moral íncita à razão humana ainda não instruída. Portanto, na fundamentação, Kant afirma que é
completamente impossível explicar, porque nos interessa porque nos interessa, portanto, a aptidão das nossas máximas para receber a forma de lei. Nas suas lições de ética, explica que o nosso entendimento é de tal forma constituído por natureza que se opõe a tudo o que não possa ser convertido numa lei universal. E como as ações imorais não podem ser convertidas em leis universais, o nosso entendimento lhes resiste. Portanto, a nossa aprovação das ações moralmente boas e a desaprovação das ações moralmente más é íncita à natureza do próprio entendimento, independentemente de depois também haver um móvel para agir em conformidade. No entanto, embora Kant considere que a lei moral é uma lei íncita à nossa própria razão, adverte logo no prefácio da Fundamentação da Metafísica dos Costumes que, para além da lei moral, precisamos ainda de uma faculdade de julgar. Para além da lei, para julgar os casos concretos, é ainda precisa uma terceira instância, justamente a faculdade de julgar, responsável pela aplicação do universal aos casos. E segundo Kant, esta faculdade de julgar, como eu já mencionei, é um talento natural, um dom natural, que não pode ser ensinado e para cuja falta não há remédio, diz ele. Portanto, a capacidade de aplicar corretamente o universal é um dom natural, com o qual se pode ser mais ou menos agraciado pela natureza. Ainda assim, na antropologia, sob o ponto de vista pragmático, Kant sugere que, dado que o julgamento moral se baseia nas regras universais e inatas da nossa razão prática comum, é mais perigoso procurar por princípios estabelecidos nas escolas e julgar de acordo com estes princípios, do que confiar a decisão ao fundamento de determinação dos juízos que se encontra na obscuridade da nossa mente, pois deste modo é mais seguro que cheguemos a um juízo correto, ainda que sem estarmos conscientes dos atos pelos quais chegamos ao mesmo, do que se usarmos os princípios artificialmente estabelecidos pelos filósofos. Portanto, é mais perigoso confiar num critério que terá que ser construído de algum modo do que confiar no critério que já está íncito em nós. Finalmente, continuando, finalmente, para executarmos a própria lei moral, precisamos ainda do sentimento moral. E segundo Kant, a nossa sensibilidade é de tal modo constituída por natureza que possui uma receptividade à representação da lei moral, ou seja, à aptidão das nossas máximas para receber a forma de lei. Como diz na Metafísica dos Costumes, e passo a citar, no caso de absoluta falta de receptividade à lei moral, o homem estaria moralmente morto e a humanidade dissolver-se-ia na mera animalidade. Fim de citação. Aliás, segundo Kant, não pode sequer haver um dever de ter ou de adquirir um sentimento moral, pois que toda a consciência da obrigação tem como fundamento justamente este mesmo sentimento. De modo que, se não o tivéssemos, nem sequer teríamos consciência de qualquer coisa como obrigações morais. Quer dizer, estaríamos justamente moralmente mortos, como ele diz. Acontece que Kant pensava que não há nenhum homem completamente destituído de sentimentos morais, de sentimento moral. Não tinha conhecimento da existência dos psicopatas, que, como vimos, são incapazes de distinguir o malum prohibitum do malum in se. Portanto, Kant parece aceitar que quer a lei moral, quer a faculdade de aplicar, quer o sentimento moral, como elemento motivacional, são constitutivos da natureza humana e são-nos dados por natureza. Falar da origem natural da moral ou da ética, portanto, poderia significar simplesmente explicar as causas evolutivas que nos tornaram seres morais. Mas no caso de Kant, significa sobretudo que esta moralidade que nós temos não é uma convenção ou uma construção humana, nem mesmo uma construção da razão. Ele distingue justamente a moralidade da matemática. A sua tese de que os objetos matemáticos são construções mentais implica a rejeição de um âmbito suprassensível pré-existente de entes matemáticos. Mas, pelo contrário, a moralidade refere-se precisamente a um âmbito suprassensível com uma lei pré-existente, isto é, já sempre dada. Assim, segundo Kant, a natureza já nos fez com tudo aquilo de que precisamos para agir moralmente.
Portanto, o problema que agora se coloca é, digamos, o risco de cair na chamada falácia naturalista. Portanto, existem várias formas de ver este problema. Eu aqui vou só mencionar, portanto, um problema. O problema que agora se coloca, justamente porque Kant considera que tudo aquilo que nos é necessário para agirmos moralmente nos é dado justamente logo à partida pela natureza, o problema que se coloca é a possibilidade de cairmos na falácia naturalista. Kant insiste que a lei moral não é uma lei para o que é, mas sim para o que deve ser. Estabelece uma distinção entre os dois campos e exclui terminantemente a possibilidade de derivar a lei moral daquilo que é. Por aí o problema não se coloca. Contudo, visto que a lei moral é concebida como algo já sempre dado, e aliás a consciência dela é tida como um facto da razão, portanto, como uma lei que por natureza nos está dada e é incita à própria forma como nós julgamos, moralmente, ou quando fazemos juízos propriamente morais, aparentemente podemos perguntar por que nos havemos de conformar com ela ou se ela não deveria ser outra. Ou seja, a questão que assim se parece colocar não é tanto de saber por que havemos de agir moralmente, mas sim a de saber por que havemos de usar, para distinguir o bem do mal, este critério que já nos está dado, e não outro. Aqui, para este aspecto é importante que Kant rejeita, portanto é preciso perceber que Kant aqui rejeita qualquer possibilidade de entender o critério que ele próprio procura estabelecer na fundamentação, seja pensado como um novo princípio da moralidade. Portanto, ele não teria a pretensão de introduzir um novo critério, porque isso consistiria em introduzir uma nova moralidade, uma nova moral. Mas a questão aparentemente permanece. Por que não introduzir uma nova moral? Porque Kant diz justamente que não podemos explicar porque nos sentimos interessados pela aptidão das máximas para a universalidade ou para a forma de lei. Evidentemente, a resposta de Kant seria a de que apoiar os nossos juízos morais e as nossas ações num princípio diferente do fundamento autêntico da moralidade seria a própria definição de imoralidade e, conforme isso se desse, mesmo do mal radical. Mas claro, se mudarmos de critério também o que passa a ser considerado moral ou imoral muda, não é? Portanto, então, aquilo que eu aqui queria mostrar ao longo deste percurso que fui delineando é que aparentemente ficamos aqui entre, por um lado, a ideia de que a lei moral ou o critério para distinguir o bem do mal, para não cair na arbitrariedade das construções dos filósofos que podem introduzir uma nova moral, e aqui lembro-me particularmente da moral nazi, por exemplo, porque não introduzir uma nova moral, porque como Arendt também nota, se for para introduzir uma nova moral, então precisaríamos também, portanto, se for para introduzir um novo código de regras, precisaríamos de um código de regras para definir ou para escolher essas regras. Portanto, não me parece ser possível sair desta regressão. Então, à partida parece que ficamos aqui entre, por um lado, para não cair na arbitrariedade, a lei moral não poderia ser meramente convencional, não poderia ser meramente o resultado de uma construção, mas teria que ser uma lei natural. Mas, por outro lado, ao conceber a lei moral como algo já dado, como algo que não resulta de um processo, neste caso racional, portanto, ao conceber a moralidade como a lei moral ou o critério moral como qualquer coisa que não resulta de um processo, mas sim que já está dado, corre-se o risco de justamente ser acusado de cair na falácia naturalista, de estar a tomar qualquer coisa que está estabelecida e dada à partida, como então aquilo que deve ser usado como critério para distinguir, para avaliar o que deve ser. Portanto, e com isto eu termino. Portanto, ou seja, a minha ideia era mostrar como o problema da origem natural da ética nos parece confinar entre estes dois problemas. Para fugir de um, parece que caímos no outro e vice-versa.
Não sei Obrigado, se... Luís, por se ter aqui tido ao tempo, ainda teria tempo de sobra. Muito obrigado pela sua apresentação, por Eu, esta... por acaso, estava com receio. Não, esteve dentro do tempo. Muito obrigado pela sua intervenção, por esta tão interessante incursão sobre o problema da moralidade e da sua origem. Nós abrimos agora então a sessão a questões que possam ser colocadas. Eu peço apenas, por favor, aos intervenientes que coloquem suas questões aqui através do bate-papo, porque é mais simples para colocar. Temos já aqui uma, o João Pinheiro. Portanto, o que eu sugiro será aqui, efetivamente, fazemos rondas de 3 questões. Temos já uma do João Pinheiro, não sei se mais alguém quer colocar mais alguma questão. Se não for o caso, pode-se Posso proceder. começar. Pronto, boa tarde a todos. Obrigado, Luís, pela apresentação. Bom, eu tenho imensos comentários. Mas se calhar vou fazer só um agora e esperar a ver o que é que surge com a resposta. Eu não sei se estou convencido, porque tenho muita dificuldade em ver porque é que a seleção natural, tanto quanto é um processo causal, nos pode levar na direção de tal coisa como uma lei que é super sensível e pré-existente. Eu não vi na sua apresentação essa explicação. Eu gostava de saber qual é a sua opinião sobre isso. Essa é a primeira, então. Portanto, que da seleção natural se deriva uma lei natural, portanto, não foi essa a minha... Uma lei fixa, não foi a minha questão, não foi a minha pretensão aqui e portanto, quer dizer, a minha intenção aqui não foi propriamente chegar à conclusão de que há uma lei universal que depois se aplica. A minha questão, a minha intenção aqui foi mostrar, quanto a esse aspecto, a minha intenção aqui era mostrar que a diversidade empiricamente observável, a diversidade que nós podemos observar de hábitos, de comportamentos e até de juízos morais concretos em relação às ações e aos comportamentos concretos, não, por si mesmo, não implica necessariamente que não exista que por detrás desses juízos concretos, apesar de diferentes, não esteja uma lei universal que está justamente a ser aplicada em cada caso de maneira diferente. Portanto, eu aqui, infelizmente, a minha pretensão não era dizer que eu sei ou que há aqui ou que se demonstra pela seleção natural que há uma lei universal. A minha intenção aqui era mostrar que a diversidade cultural empiricamente observável não implica necessariamente um critério, que não existe um critério universal do ponto de vista moral e que uma coisa não implica a outra. É uma coisa que não só filósofos para a qual filósofos têm chamado a atenção, mas inclusivamente investigadores das áreas empíricas, e justamente há esta ideia, esta teoria, esta hipótese contemporânea da gramática moral universal, que é uma hipótese explicativa para aquilo que se observa, mas obviamente daí não decorre também que seja que se prove, não é? Não sei se explica. Certo. E o meu problema, de facto, não é com a possibilidade de que possa haver tal lei universal. É simplesmente com a possibilidade de existir, como é que poderemos dar conta dela neste mesmo enquadramento dito naturalista, não no sentido de moral naturalista, mas no sentido naturalista em que é uma explicação científica de como se tornou possível a diversidade e como é possível que essa diversidade ocorra em torno deste tema comum, não é? E este tema comum que é esta lei universal, Sim. como é que lá vamos parar? Como é que demos com isto? A diversidade... sim. Diga. Não, a diversidade explica-se facilmente. O próprio Darwin nos explicou, Kant insiste nisso, Kierkegaard. A diversidade explica-se facilmente. O problema não é explicar a diversidade a partir de um critério comum. O problema é
demonstrar que existe um critério comum. Quanto portanto, a diversidade explica-se facilmente, é justamente um mesmo critério perante situações concretas diferentes, implica aplicações diferentes. Pronto, isto Exato. os computadores conseguem, as próprias fórmulas, os computadores, através de fórmulas, podem mostrar isto facilmente. Uma mesma fórmula pode resultar, isto até quem conhece o Minecraft, por exemplo, uma mesma fórmula, basta mudar uma coisa muito particular e uma montanha torna-se completamente diferente. Ou seja, isto em relação a regras para criar um mundo virtual, não é? Pronto, ou seja, uma mesma regra, basta mudar qualquer coisa a nível concreto para que possa dar uma coisa muito diferente. Agora, o problema não é explicar a diversidade, o problema é como é que se chega a depurar o universal. A estratégia de Kant era justamente depurar dos fatores empíricos. Segundo Kant, nós pegaríamos nos juízos morais, começamos a retirar os ingredientes empíricos provindos da sensibilidade e ficaríamos com a aptidão para a fórmula de lei, portanto, a aptidão da máxima para receber a forma de uma lei universal. Pois, concordo. Sim, mas temos já aqui algumas questões. Passemos então. Pronto, temos aqui primeiro a professora Fernanda Henriques, depois temos a professora Ana Leonor. Sugiro, talvez, uma vez que foi iniciada esta questão de pergunta, de resposta direta, vamos continuar no mesmo esquema. Professora Fernanda? Obrigada, Ângelo, e obrigada também ao Luís Mendes pela sua reflexão, que eu acho que eu dividiria, se calhar, em duas partes. Uma primeira parte em que, no fundo, tentou mostrar a diferença entre a contextualização cultural e, digamos, a raiz natural da lei moral ou da moralidade, e uma segunda parte que eu penso que menos, a meu ver, menos clara uma segunda parte, a meu ver, menos clara do que a primeira, em que se centrou fundamentalmente em Kant. Bom, eu tenho algumas observações que podem parecer extemporâneas, atenção, mas se calhar não são. E uma é muito simples, que tem a ver com os psicopatas e os crimes. Como é que é possível, em termos da perspectiva que apresentou, como é que é possível, tendo isso em sentido profundo, primeiro, o diálogo com um criminoso psicopata, sempre com assassino em série. E, em segundo lugar, como é que se pode aplicar uma lei a um indivíduo que, sendo psicopata, é incapaz de discernir o bem e o mal, ou seja, é incapaz de discernir o que é, digamos, uma questão moral em si própria considerável. Este é um aspecto que me foi, à medida que estava a falar, eu gosto muito de filmes policiais e de romances policiais, e estava-me só a ver cenas de filmes e cenas que realmente não colhem, não é? Depois, só uma observação em relação ao exemplo que deu do aborto, e que eu penso que há uma nuance que é importante dizer. Não é quem distingue vida a determinada altura do desenvolvimento do feto e quem só a distingue no nascimento. Não é vida, é a vida humana. O que está em questão é a questão da vida humana e não só dele. Mas isto é mesmo só uma observação. Agora, em relação àquilo que o colega anterior, que o João Pinheiro, falou, eu penso que provavelmente as investigações nas neurociências podem, de alguma maneira, ajudar a pensar esta questão. Só que as neurociências parece que o que dizem é que o nosso, vou simplificar, o nosso cérebro tanto pode ser educado para esse enraizamento da questão moral, ou noutro sentido completamente diferente. Ou seja, não é de menor importância
o enculturamento, digamos assim, da nossa vida humana. E, finalmente, uma observação para Kant. É que há em Kant uma questão de ambiguidade básica em relação à ética e ao facto da humanidade ser constituída por homens e por mulheres. Porque a verdade é que Kant considera que a lei moral é universal, mas como ele não escreveu só alguns textos em que isto está dito usando a palavra homem, como ele escreveu também as reflexões sobre o belo e o sublime e a antropologia do ponto de vista prático, a verdade é que distingue claramente, com uma separação total, a capacidade, digamos assim, de as mulheres, por exemplo, acederem ao sublime, não podem, só ao belo, não é? E, por outro lado, na antropologia, do ponto de vista prático, digamos, essa, eu diria, subalternização, com o seu raciocínio, tem que se considerar que então há uma diferença ontológica entre ser mulher e ser homem, porque, na verdade, digamos, fazendo a correlação de diferentes textos kantianos, as mulheres estarão excluídas em função das suas reflexões antropológicas e sobre o belo e o sublime, dessa capacidade humana para a moralidade. Sim. Portanto, sim, portanto, quanto à possibilidade do diálogo com psicopatas, pois essa é uma questão muito interessante, mas, portanto, é possível ter um diálogo com ele, portanto, depende do que se entender aqui com diálogo, mas é possível há um livro interessante. Deixa-me só dizer uma coisa, é que eu estive muito atenta à sua intervenção, que me interpelou mesmo, sabe? Ou seja, eu gostei de ouvir, é isto que queria sublinhar. Obrigado. Quanto portanto, ao diálogo com os psicopatas, é interessante, por exemplo, um livro que, pronto, também já tem um livro que é conhecido, que é o que podemos aprender com os psicopatas. Por exemplo, de Kevin Dutton, ele de facto vai visitar psicopatas que estão classificados na escala da psicopatia nos mais altos níveis, a uma prisão no Reino Unido e dialoga com eles e ele percebe, portanto, porque quando nós falamos com uma pessoa normal e alguém fala de morte ou eu vou-te matar, nós sabemos que isso é, portanto, uma força de expressão. E ali ele relata que tinha a sensação de que aquilo não era só uma força de expressão, quando eles diziam que podiam matar, que a pessoa, quando está a falar com eles, sabendo que está a falar com eles, tem a clara sensação de que realmente com eles tudo é possível, não é? Ao contrário de com as pessoas comuns, portanto, que são limitadas justamente pela moralidade e assim. Portanto, agora, eles conseguem perceber algumas coisas, eles conseguem perceber regras e conseguem perceber penalizações, conseguem perceber limitações, têm objetivos. Portanto, o Dutton faz questão de realçar que nem todos os psicopatas, ao contrário do que também às vezes acaba por parecer também pelos filmes, nem todos os psicopatas se tornam justamente criminosos. Ele diz que, através dos testes de psicopatia, ele diz que a percentagem de psicopatas no topo, em lugares de topo, funções de topo, quer nos bancos, quer na sociedade, quer na política, não se distingue da percentagem de psicopatas nas prisões, nas prisões de alta segurança. Portanto, ou seja, um psicopata tem tanta probabilidade de acabar no topo da sociedade como numa prisão de alta segurança, e ele diz que até pode acabar nos dois lados, primeiro num e depois no outro. Portanto, pode primeiro subir ao topo da sociedade e depois ir acabar na cadeia. Portanto, o psicopata é capaz, realmente é possível... Tínhamos esperança dessa segunda hipótese, que alguns psicopatas que chegaram ao topo acabem na cadeia. Exatamente. Mas de qualquer modo é possível. Agora também depende muito das motivações que eles tiverem, porque
um psicopata que tenha um gosto obsessivo, digamos assim, por sangue, é mais difícil de ser controlado. Um psicopata que tenha obsessão por controlar os outros pode-se dar bem, por exemplo, sendo gestor. Depende muito daquilo, porque eles, como outros seres humanos, eles também, uns têm umas obsessões, outros têm outras, não é? Portanto, depende muito disso, mas eles conseguem perceber alguma coisa. Isso leva-me à questão da aplicação da lei. Do ponto de vista legal, estritamente legal, eles são imputáveis. E são imputáveis porquê? Porque eles distinguem justamente o malum prohibitum. Ou seja, eles percebem, eles conseguem prender, justamente, aliás, agora não me lembro o autor, nem o livro, mas há um artigo muito interessante, vários artigos, mas há um livro e um artigo também muito interessante sobre o assunto, que é sobre isto. Justamente, eles conseguem aprender as regras, conseguem aprender o imperativo categórico de Kant e aplicá-lo e perceber o que é correto e incorreto segundo o imperativo categórico de Kant. E conseguem aprender o critério de Mill, utilitarista, e aplicá-lo e perceber o que é correto e não é correto segundo aquele critério. E assim sucessivamente. Eles não conseguem perceber qual destes critérios é que deve ser usado, não é? Portanto, para eles isto são critérios, leis. Portanto, mas isto para dizer o quê? Na medida em que eles conseguem aprender leis e aplicá-las e saber o que é que corresponde à lei, eles são imputáveis perante a lei, porque eles, sabendo que a lei proíbe determinada coisa, se a violarem, são imputáveis. Embora haja casos em que, portanto, aqui também se fala disso, haja casos em que eles acabam por ser considerados inimputáveis, mas isso já é muito raro. Portanto, visto que eles conseguem aprender a lei, conhecer a lei e saber o que é que lhe corresponde, aliás, por isso é que a partir de determinada idade é muito difícil detectar psicopatas nos testes, não é? Porque eles começam a saber o que é onde responder. Portanto, a partir, não sei se é dos 7, qualquer coisa, é relativamente jovens, começa a ser difícil identificá-los, porque eles começam a saber o que é onde responder nos questionários para não serem detectados. Consegue-se apanhá-los de duas maneiras. Uma é que eles respondem muito mais rápido do que uma pessoa normal quando há dilemas. Eles decoram a lei e aplicam. Por exemplo, no dilema do trolley, não é? Na questão do trolley, no problema do trolley, se a pessoa... portanto, eles percebem imediatamente que, bem, se eu posso desviar o trolley para matar só uma pessoa em vez de 5, tudo bem, é isso que eu faço. Mas empurrar a pessoa também. Eles não, então há a resposta, mesmo que seja igual a uma pessoa normal, eles dão-na muito mais rápido. Eles não precisam, enquanto que uma pessoa normal fica, bem, mas espera lá, eu empurrar a pessoa, isto é um bocado, já é diferente. Eu empurrar uma pessoa é uma coisa, eu simplesmente desviar o trolley é outra. Uma pessoa normal demora tempo a responder. O psicopata responde imediatamente que, pronto, empurrava a pessoa para salvar as outras 5. Portanto, eles respondem muito mais rápido porque justamente não têm a pressão, não é, que a pessoa comum tem de pensar que empurrar uma pessoa é mais difícil. E depois, também não detectam exceções. Portanto, por exemplo, aqui, o que acontece com uma pessoa normal? Aqui a pessoa teria a regra que, em princípio, pronto, valeria mais morrer só uma pessoa do que 5, mas aqui nós percebemos que aqui pode haver uma exceção. Justamente é mais fácil captar o psicopata ou identificar o psicopata porque eles não têm esta sensibilidade para as eventuais exceções à regra. Eles aplicam a regra chapa 5. Mas pronto, quanto à questão de aplicar a lei, sendo que eles não conseguem distinguir o bem do mal, perante a lei eles são imputáveis porque é a lei promulgada que conta. Portanto, quanto à questão de Kant, às outras reflexões agradeço. Sim, agora, quanto à questão de Kant, eu também gostaria de dizer que realmente Kant parece ter sido alvo daquilo que ele próprio identifica, que é a influência dos conteúdos cognitivos, não é? Das definições. Pronto, é aquela questão de que uma pessoa que acha que os seres humanos devem ser tratados de determinada maneira, mas não considera que o escravo é um ser humano. Pronto, a mesma coisa que a tribo canibal, que acha que não é canibal porque não considera que está a comer um ser humano. Aqui Kant parece ter sido vítima disso, dos conteúdos culturais da época, que devem, pronto, acho que ele sim deve ter sido
influenciado por isso. Não sei se respondi. Só por alguns conteúdos da época, porque havia outras pessoas a pensarem, a defenderem outras coisas. Sim, eu, aliás, e de qualquer maneira, só uma coisa, Luís. Eu penso, e há muitos trabalhos sobre isto, não é exatamente, eu tenho alguma coisa publicada sobre isto, mas não tenho um aprofundamento da questão, mas há muito, por exemplo, em Espanha há a Concha Roldão, por exemplo, é uma colega nossa espanhola que tem imensos trabalhos nesta área específica, que é uma certa contradição no pensamento de Kant, ou seja, eu penso que é um problema que, quando se está a discutir isto que o Luís estava a discutir, nem que seja em nota de rodapé tem que aparecer, porque isto é uma questão, não é? É uma questão em termos de coerência do sistema. Sim. E obrigada pelas respostas. Obrigado. E também... Eu passo então aqui a palavra à professora Ana Leonor. Obrigada, Ângelo. Obrigada ao Nis também. Eu não tenho propriamente questões, mas foram surgindo aqui comentários no seguimento da primeira intervenção do João Pinheiro e depois também, agora a propósito também de uma pergunta da professora Fernanda Henriques sobre a questão dos psicopatas, mas começando pela primeira intervenção, a propósito da questão da universalidade e da diversidade, como é que se explicaria uma diversidade se formos por este registro de uma explicação natural da origem da ética. Aqui surgiram duas ideias a este propósito. Uma primeira, que eu acho que sempre que se aborda aquilo que o Luís chamou para o tema desta sua apresentação e que diz respeito à origem natural da ética, parece-me que é importante que fique clara uma dupla dimensão, que será uma dimensão explicativa e uma dimensão normativa. E o Luís tocou em alguns momentos esses aspectos, mas talvez dizendo muito claramente que quando estamos à procura desta origem, ou quando alguns autores procuram esta origem natural da ética ou da moral, se não quisermos fazer a diferença, como o Luís referiu no início que não iria fazer, mas se nós nos ativermos a isso, podemos dizer que, do ponto de vista explicativo, que é isso que a ciência também procura, designadamente as neurociências, não há uma incompatibilidade, porque, do ponto de vista explicativo, como eu dizia, é possível pensarmos a universalidade, sendo que depois, do ponto de vista normativo propriamente dito, nós vamos encontrar essa diversidade. Jean-Pierre Changeux, numa obra que é uma coletânea que está traduzida para português, intitulada precisamente Os Fundamentos Naturais da Ética, reúne um conjunto de contributos de autores das mais variadas áreas, desde a filosofia às ciências, e neurociências em particular, e aí ele diz precisamente isso, que é possível encontrar uma moral pensando numa dimensão da universalidade, sem que isso implique abdicar da diversidade depois das diferentes normatividades. E em concreto, estabelece uma analogia com aquilo que é a capacidade do ser humano para aprender línguas. E, portanto, quando se fala de uma predisposição natural para a ética, o que está em causa é a arquitetura funcional do cérebro humano, que é comum a todos os indivíduos, independentemente da cultura. O cérebro do ser humano está organizado de uma determinada forma, tem determinadas capacidades, mas depois, à semelhança do que acontece com a aprendizagem das línguas, há toda essa diversidade e, portanto, universal e diversidade aqui não são incompatíveis no que diz respeito à origem universal à origem natural da ética, desculpem. Depois, a propósito da questão dos psicopatas, levantada pela professora Fernanda Henriques, estava a lembrar-me também de uma outra abordagem das neurociências, neste caso de António Damasio, porque quando a professora perguntava como é que é possível dialogar com os psicopatas, quando Damasio faz a análise de determinadas psicopatologias e depois remete eventualmente uma explicação
para problemas ao nível da emoção e não da razão e não do raciocínio. Aquilo que me ocorreu foi que, de facto, o diálogo não se faz exclusivamente com base na razão e na racionalidade. Precisamos também, a emoção está sempre presente no diálogo. E quando Damasio diz que, no caso de indivíduos com determinadas lesões e que muitas vezes estão associadas a psicopatologias, o problema está em zonas do cérebro associadas às emoções e não tanto à razão. Talvez a dificuldade de diálogo com os psicopatas passe precisamente por isso. Não é um diálogo do ponto de vista estritamente racional, porque aí há um entendimento, mas é ao nível das emoções. E aí, de facto, não é possível tocar. Não é possível desencadear emoções, e se não é possível desencadear emoções, os diálogos talvez não sejam possíveis nem frutíferos. Só uma última nota, muito rapidamente, a propósito também da questão das leis, talvez interesse ao Luís enverdar um bocadinho por aquilo também que é agora a nova área de neural law, ou as neurociências aplicadas ao direito, porque permitem também precisamente aprofundar algumas das questões que depois foram levantadas aqui também pelo Luís. E pronto, como disse, não tinha propriamente uma questão, era mais comentários que me foram surgindo, quer da sua exposição, quer depois das outras intervenções. E obrigada, Luís. Obrigado. Sim, eu só queria dizer que, pois, realmente, em relação aos psicopatas, o problema não é de facto a razão, porque eles, até realmente a nível racional, eles podem ter grandes competências, depois o problema é realmente a nível sentimental, emocional. Neste sentido, passo aqui a palavra a Pedro Álvares de Carvalho, que quer colocar também uma questão. Obrigado. Eu, antes de mais, peço desculpa, porque devo ser a única pessoa aqui que não sou licenciado, nem tenho nenhuma formação em filosofia. Embora seja uma área da qual eu gosto e utilizo quer na minha vida, quer na minha profissão. Eu gostaria de colocar duas questões ao Sr. Professor Luís Mendes, a quem agradeço a exposição. Relativamente à questão da falácia naturalista, é uma questão que me tem, digamos, preocupado do ponto de vista das teorias da justiça, por exemplo, e é uma questão relativamente à qual não vejo saída, ou seja, qualquer sistema, e agora perdoe-me se eu vou dizer asneiras, o sistema de pensamento fundado num idealismo, Kant, penso eu que seria um exemplo do idealismo alemão, não sei se estou a dizer asneiras, se tiverem a dizer asneiras, corrijam, tem sempre esse problema, porque quem define ou quem pensa sobre as origens ou últimas da moral é um ser humano. É um ser humano que está a viver numa certa circunstância, num certo tempo, que teve uma certa educação, e, portanto, eu não vejo como essa abstração é possível. Tal como a construção do John Rawls no século passado, quando pensou numa teoria da justiça fundada num conjunto de sujeitos ideais, enfim, hoje em dia praticamente, em termos de ponta, não é considerado. O Sandel é um crítico enorme disso e há muitas, digamos, muitos retornares ao passado. E aqui eu penso, por exemplo, no Edmund Burke, que falava em duas naturezas humanas. Uma que para ele era divina, digamos, na qual ele incluía precisamente a tal questão da solidariedade, de que o Darwin falava no altruísmo, que poderia ser uma natureza, uma característica imbricada na nossa evolução biológica, enquanto seres humanos, e animais e seres humanos sencientes. E, na verdade, eu não vejo como sair dela. Não vejo, de facto, como é possível construir uma teoria da moral, ou que seja parecido com isso, sem ter em consideração que o homem, a mulher, os seres humanos, são pessoas dentro de uma determinada circunstância, de um contexto cultural, histórico, milenar, e, portanto, uma abstração, ou criar uma abstração a partir daqui, ou ignorando isto, pode levar precisamente àquilo para que a Ana Arendt chamava
atenção nas origens do totalitarismo. Interessa-me também, eu gostei muito da intervenção da professora Fernanda Henriques e da professora Ana Leonor, porque eu penso que a sociedade organizada enquanto tal, obviamente necessita de regras para funcionar. Entre essas estão as regras do Código Penal, e de facto existe uma diferença entre o chamado malum prohibitum e o malum in se, ou seja, o malum in si e o mal proibido, ou seja, a regra positivada e a regra abstrata, digamos, o valor em si. No caso dos psicopatas, eu pergunto, nós não teremos, em função precisamente do avanço das neurociências e do conhecimento que vamos tendo das estruturas fundamentais do cérebro, no diálogo enquanto sociedade, na criação de normas penais e na avaliação penal da atuação de um indivíduo, uma alteração de perspectiva? Ou seja, é certo que um psicopata percebe, e esse é o critério da lei, percebe a diferença entre o mal e o errado positivado, ou seja, percebe que o que fez é errado do ponto de vista da lei positiva, embora emocionalmente não adira a esse programa, digamos, social. A questão, para mim, está um bocadinho antes disso, ou seja, nós, por exemplo, enquanto sociedade, tratamos psicopatologias de forma diferente. Imaginemos, por exemplo, uma pessoa que tem uma cleptomania. Essa pessoa não será inimputável, ou seja, vai responder em termos penais pelo furto, mas vai ser considerada com uma imputabilidade diminuída. E onde é que eu quero chegar com isto? Quero chegar à emoção e à volição. Ou seja, para mim o essencial é saber se a pessoa, o ser humano concreto, naquele contexto, que partiu com aquele facto, tem a capacidade para optar de outra forma. E se isso há de ou não ser refletido na forma como a lei penal ou a sociedade reage a essa circunstância. E era isto. Peço desculpa se disse muitas asneiras. Posso dizer uma coisinha? Posso dizer uma coisinha? É que assim, era exatamente isto que o Pedro acabou de dizer, que eu queria salientar, porque quando eu falei em diálogo e em como é que a lei pode ser aplicada, não me satisfaz a resposta de que aquele psicopata aprendeu qual é a lei positiva. A verdade é que aquele psicopata não tem capacidade, nesta perspectiva, não tem capacidade intrínseca, ou seja, está mais diminuído do que eu, que não sou psicopata, para praticar o mesmo crime. E, portanto, a lei que se lhe aplica é intrinsecamente injusta, porque está a tratar da mesma maneira pessoas desiguais. Já dizia o Mário Henrique Leiria que a justiça só é justa quando tratar desigualmente pessoas desiguais. Luís? Assim, quanto ao problema da abstração e da possibilidade de cair no nazismo, sim, isso é um assunto que me interessa bastante, porque o que Kant procurava era justamente que aquilo que o filósofo moral faz não correspondesse ao estabelecimento de um novo critério, ou uma construção ou seja, a construção de um sistema que não correspondesse àquilo que era a moralidade real, não é? Agora, portanto, e também na minha perspectiva, a tendência que se tem para ver Kant como alguém que não considera as realidades concretas, empíricas, também. Portanto, Kant o que faz é,
ao nível da determinação do critério que deve servir para julgar, essa determinação deve consistir num depuramento que elimina, ou deve, portanto, que deve eliminar os contributos empíricos. Mas isso é apenas na determinação do critério, ou seja, da lei moral. Ele vai, portanto, daí que ele exclua as motivações, não é? O âmbito da sensibilidade, quer da sensação, quer do sentimento, e então depois fica apenas com a forma de lei. Pronto. A ideia é basicamente abstrair ao máximo, não é? De todos os contributos empíricos, mas isso é para o estabelecimento da regra. Nós podemos concordar ou não com esta estratégia, mas depois, ao nível da aplicação da regra, aí já, portanto, Kant já, a faculdade de julgar propriamente dita, tem que considerar a situação concreta em causa e aplicar o universal ao concreto. Portanto, agora, quanto ao problema de nós, ao construirmos um sistema, podemos cair no totalitarismo, justamente esse é um problema que Kant, claro, não aborda, mas que Hannah Arendt menciona, justamente a possibilidade de construir sistemas arbitrários que podem cair, que à partida, por serem arbitrários e não estarem limitados por um critério anterior, portanto, tudo é possível, tanto tudo é possível que até o nazismo é possível. Bem, quer dizer, isso é verdade, mas ao mesmo tempo Kant procurava justamente evitar isso, não é? Por isso é que ele se opõe à construção de sistemas arbitrários, ele critica muito os filósofos profissionais, por, na perspectiva dele, atirarem para o ar critérios avulso. Portanto, e ele achava que não era isso que se devia fazer, estabelecer um novo critério ou estabelecer um novo sistema, mas sim depurar da moralidade existente o critério dela. Portanto, para evitar justamente a arbitrariedade de um novo critério. Portanto, para evitar aquilo que, do ponto de vista da Arendt, seria a possibilidade de surgir um sistema totalitarista, que, segundo a Arendt, é partir de um princípio e daí deduzir tudo logicamente. Portanto, Kant não era isto que ele pretendia fazer quando estava a fazer o sistema metafísico, o sistema da metafísica da moral. Não seria a partir de um princípio arbitrário e deduzir daí tudo o resto de uma forma absolutamente lógica, mas sim depurar uma determinada coisa que já existia. Portanto, e por isso é que ele, mesmo no final da segunda crítica e nas lições e noutros lados, ele diz justamente que, no caso, a lei moral tem, de certo modo, tem mais semelhança com a lei da física, da física dos físicos e dos químicos, da física e da química, do que com a matemática, porque na matemática o que se faz é construir conceitos, enquanto na física o que se faz é procurar a lei que já existe. Não é inventar que a partir de amanhã eu largo o objeto e ele voa. Não. É encontrar as leis que estão estabelecidas. Portanto, não era a perspectiva de Kant nesse sentido, não era criar um sistema arbitrário. Depois, quanto à questão do psicopata, também é muito interessante, sim, a questão da liberdade, da capacidade, isso depende do que é que se quer dizer com isso tudo, não é? Porque depois existem aqueles que consideram que achar que só se é inimputável ou que só não se é capaz de decidir quando se tem uma deficiência mental é estar cego para todos os outros casos da normalidade em que é o mesmo cérebro que decide tudo. Portanto, da perspectiva de alguns, não é só o psicopata, ou não é só o cleptomaníaco, ou não é só alguém que tem uma determinada deficiência, que não é livre para decidir e que está determinado pela constituição do seu cérebro, mas justamente todos nós, e que todos nós estamos determinados justamente pelas sinapses, pelo funcionamento do cérebro, e portanto nenhum de nós é verdadeiramente livre. E nesse sentido a lei não pode ser aplicada. Quem defende isto também não defende que então ninguém é julgado ou que ninguém é condenado, defende sim que tem que ser outros critérios, não tanto pensar que se nós temos ou não essa liberdade para decidir as nossas coisas, as nossas ações, mas sim, por exemplo,
ninguém acha, um exemplo que é dado, ninguém acha que um carro, quando avaria, tem a responsabilidade, ou é responsável por isso, mas ninguém quer andar a conduzir um carro avariado. Portanto, esta perspectiva também tem riscos, porque se nós consideramos que o ser humano é uma espécie de carro que pode estar avariado e que tem que ser retirado da sociedade, não porque é responsável, mas porque na sociedade causa dano, corre-se o risco de estar a tratar o ser humano justamente como um carro, e então o que é que se faz aos carros quando se avaria? Abatem-se os carros e pode-se querer fazer o mesmo às pessoas. Bem, portanto, isto tudo é tudo muito complicado. Primeiro, depois também existe quem não concorda plenamente que, por exemplo, o cleptomaníaco não seja livre para não roubar, mesmo apesar de ter uma compulsão para isso. Para já há toda a questão disto não ser uma coisa branco-preto, portanto, há uma questão de cinzentos, portanto, a compulsão não é igual em todos os casos. Depois, além disso, há quem não concorde que mesmo uma pessoa com uma compulsão não seja realmente livre para decidir de maneira diferente. E até há quem depois dê o exemplo que Kant dá, que é se eu disser assim, se tu fizeres isso, depois eu mato-te. Kant dá esse exemplo na crítica da razão prática. Se alguém que diz que não pode fazer de maneira diferente aquilo que vai fazer, se eu disser, bem, mas se tu fizeres isso, eu no final enforco-te, a pessoa já é capaz de se moderar. Bem, portanto, aqui significa que a pessoa acaba pode ter, isto depois é discutível, mas, ou seja, o que eu quero dizer não é imediatamente claro. Primeiro, se quer que algum de nós em algum momento decida. Há quem acha que se o cleptomaníaco ou o psicopata tem uma incapacidade para decidir quando tem uma determinada deficiência ao nível cerebral, isso significa justamente que é o cérebro que determina e, portanto, não determina só quem tem uma deficiência, mas também todos os outros casos. As pessoas que não têm nenhuma deficiência. E depois há quem ache o contrário. Há quem ache que mesmo a pessoa que tem uma compulsão, no limite, pode decidir de maneira diferente dessa compulsão. E que há, por exemplo, há estudos sobre pedófilos que têm compulsões e que arranjam formas de resistir à prática da pedofilia. Portanto, ou seja, não é imediatamente evidente nada disto, não é? Não sei se me fiz entender. Pronto, isto é um assunto complicado, mas também não é líquido que a lei só deva ser aplicada no sentido da imputabilidade, no sentido que esse sentido é um pouco mostra que a lei ainda é de algum modo kantiana, não é? Que fala da imputabilidade e imputabilidade, mas há quem tenha opiniões diferentes, que acho que por exemplo, a função principal da justiça não é tanto castigar ou condenar nesse sentido, ou portanto, alguém que é responsável por uma coisa e, portanto, deve ser castigado por isso, mas sim de evitar que uma pessoa por exemplo, um psicopata que tem claras tendências homicidas, que permaneça na sociedade, vai continuar a matar enquanto não for retirado da sociedade e, portanto, tem que ser retirado da sociedade, assim como nós retiraríamos, portanto, um animal que no meio de outros anda, às vezes as galinhas, bom, isto pode ser um exemplo, mas às vezes as galinhas atacam-se umas às outras até que uma acaba por matar as outras. E aí é preciso separar a agressora, não é? Pronto, não sei se me fiz entender. Não sei se me fiz entender. Uma vez que ainda temos aqui mais algumas questões, sim, peço desculpa. Passo agora então a palavra à Inês Rodrigues. Ok, obrigada, Ângelo, e obrigada, Luís. Eu fiquei com uma pergunta originalmente que eu acho que talvez tenha sido pelo menos parecida com a que o Pedro acabou de fazer, ou pelo menos a resposta deu-me alguma orientação sobre como é que podia ser respondida, e foi durante a apresentação, portanto, houve aqueles exemplos de explicar como é que culturas com regras diferentes poderiam ser baseadas numa fundamentação da lei natural que fosse igual, não é? Portanto, os filhos matam os pais, mas é porque realmente também gostam dos pais da mesma maneira que nós gostamos. E depois, no final da apresentação, mencionou que poderia ser dita moralidade nazi,
E a minha pergunta é se não temos regras abomináveis que também podem ser defendidas com base em princípios que são ditos naturais, não é? Portanto, a moralidade nazi poderia dizer que não estamos a proteger a nossa comunidade de influências nefastas. E se isto não é uma crítica, não é? À lei natural em si, em que qualquer coisa absolutamente abominável pode ser ainda defendida com base numa coisa que é dita lei natural. E uma segunda coisa, que é uma impressão que eu tenho, precisamente porque estes textos são falados com base nestas descrições e críticas de outras culturas, não é? Há sempre uma impressão que estes textos e esta defesa da lei natural aparecem em momentos em que há contactos com culturas diferentes e há uma vontade de defender a lei dita tradicional cristã, não é? E defender basicamente como é que se diz, os mandamentos, não é? E portanto isso não há, essa é mais a sua opinião, se acha que esta motivação tem a ver com isso e se alguma vez tinge, não é, a validade destas propostas. E é isso, obrigada. Obrigado. Assim, quando eu mencionei a falácia naturalista, portanto, a falácia naturalista pode ser interpretada e dar asa a várias coisas. Por exemplo, aqui no caso da moralidade nazi, justamente, pode-se... há quem sustente até que a moralidade nazi terá sido muito influenciada pela ciência da época, pelas contribuições dos cientistas, pela ideia do evolucionismo, pela ideia de que é preciso retirar da sociedade os elementos, ou seja, que haveria uma regra natural, uma lei natural da natureza, e que depois essa lei poderia ser transposta, não é? Pronto, transposta para a sociedade. A moralidade nazi, de certa forma, até pode ser interpretada assim como na natureza, do ponto de vista nazi, evidentemente. Do ponto de vista nazi, assim como a natureza elimina os mais fracos, a sociedade também deveria eliminar os mais fracos. Portanto, isto aqui é um claro exemplo de falácia naturalista, no sentido em que se pega... Portanto, pega-se numa lei que está estabelecida, não é? Da natureza, na natureza acontece de determinada maneira, e então nós transpomos isso para nós. Aqui, justamente, o facto... Para já não é imediatamente evidente que a interpretação nazi fosse correta, que parece que não é, porque, por exemplo, do ponto de vista científico, as aves são dinossauros, e uma galinha é muito mais fraca que um tiranossauro, mas quem conseguiu sobreviver não foram os tiranossauros enormes, foram os dinossauros mais pequeninos, com asas, de sangue quente, que conseguiram sobreviver numa época em que os animais grandes e os dinossauros grandes e os répteis de sangue frio não conseguiram. Portanto, e sem penas não conseguiram. Portanto, ou seja, o ponto de vista nazi diria que, em princípio, o mais forte vence o mais fraco. Mas na natureza isso nem sempre acontece. Pronto, para já a própria interpretação nazi não é necessariamente correta. E depois também pegar... não é isso que Kant faz também. Kant não diz assim: a natureza funciona de uma determinada maneira e nós vamos agora copiar isso na sociedade. O que Kant diz é que nós fomos feitos de tal modo que, quando fazemos juízos morais, há uma lei que funciona nesses juízos morais, assim como quando nós falamos, há uma gramática... uma gramática, mesmo que eu nunca tenha aprendido gramática e nunca tenha ouvido falar disso sequer, eu quando falo já uso uma gramática que está íncita, é uma capacidade desenvolvida justamente que eu tenho. E do ponto de vista moral, Kant considera que há justamente uma lei que está por trás dos nossos juízos morais. Mas, claro, é preciso distinguir claramente o que é um juízo moral de outros juízos que parecem juízos morais e não são. E é preciso, pronto, não sei se me fiz, se respondi. Pronto, a questão é que justamente o que os nazis fazem é pegar numa lei, aquilo que eles consideram que é uma lei natural da natureza, que nem sequer, do funcionamento da própria natureza, que nem sequer é evidente que seja aquela que eles achavam que era, e aplicá-la simplesmente à sociedade. Isso é uma falácia naturalista, porque o facto de haver uma lei, por exemplo, o facto dos animais, do leão comer a gazela, ou na natureza, os mais fortes matarem os mais fracos, não significa necessariamente que isso deva ser feito. Assim como
o facto de haver muita gente, povos, por exemplo, que se fala de povos, os Iques e outros povos que praticam roubo, em que, por exemplo, quem mata a mulher, por exemplo, se um homem matar a mulher de outro, em vez de ser castigado, tem direito a casar com a mulher da pessoa que matou. Portanto, há sociedades que têm este tipo de regras assim muito... Mas o facto dessa regra estar em vigor não implica necessariamente que ela devesse continuar em vigor. Pronto, isso é uma coisa, isso é um aspecto diferente. O que Kant faz também não é isso. Justamente o que Kant, Kierkegaard, o próprio Darwin e tentam explicar é que pode acontecer que as moralidades, as regras particulares que existem aqui e ali sejam já uma derivação de uma regra ainda mais universal. Bem, isto é uma possibilidade. Claro que Kant acreditava que não era só uma possibilidade, mas pronto, é uma possibilidade. Quanto à defesa da moralidade tradicional, quando se fala de uma moral universal, sim, é possível que os filósofos acabem sempre por cair nesse erro, assim como Kant, ou seja, assim como Kant, na altura não se conseguiu desligar portanto, dos preconceitos que havia em relação às mulheres na altura, mesmo em relação aos escravos. Portanto, por exemplo, mesmo que nós, quando vamos para a Grécia e vemos Aristóteles de algum modo defender a escravatura, isso não era, nem todos o faziam. E quando nós chegamos à época de Kant, também nem todos o faziam. No século XVI, XVII, nem todos defendiam a escravatura. Ou seja, a explicação, o facto de ser naquele tempo não explica nem justifica tudo, nem desculpa tudo. Mas, de facto, eu acho que sim, a maior parte ou é provável que todos nós, quando estamos a falar, a raciocinar, acabemos, ou num aspecto ou no outro, sermos justamente levados a raciocinar de determinada maneira porque temos determinados conceitos, que são regras de pensamento e que nós pensamos através deles. E, portanto, é difícil escapar e é possível que quando nós tentamos falar de uma ética universal ou de uma moral universal, depois, embora não me pareça que seja necessariamente essa a intenção, é possível que, mesmo quando depois se raciocina sobre isso, acabemos por defender uma certa visão da nossa cultura, sim. Mas o próprio Kant concordaria que é isso. O próprio Kant, que provavelmente foi isso que lhe aconteceu, foi vítima disso nos juízos que faz sobre as mulheres, sobre os escravos, o próprio Kant achava que era justamente isso que acontecia. Ele diz que nós não podemos pensar sem palavras e sem conceitos, e portanto, aliás, ele diz que quando os lógicos tentam pensar os conceitos como uma linguagem sem palavras, ele diz que isso é impossível, que nós só conseguimos pensar mesmo com palavras. Portanto, isto tudo, as palavras que nós temos, a forma como as usamos, os próprios conceitos que estão por trás delas, pronto, já me alonguei bastante. Acabam por nos influenciar, sim. Ainda temos aqui mais algumas questões. Passo então aqui a palavra ao professor André Barata. Antes de mais, obrigado ao Luís e fundamental pela apresentação. Eu tinha duas observações, três, mas cá fico só com duas. Uma tem que ver com enfim, eu senti alguma falta de algum discurso crítico, ou pelo menos reservado, no que diz respeito ao uso da palavra psicopata, que é uma palavra que vem, enfim, é um conceito que vem da esfera da medicina legal e que hoje em dia enfim, tem um sentido bastante controverso, nem sequer faz parte dos manuais de diagnóstico usados, portanto, enfim, evidentemente os usados de manuais de diagnóstico não contemplam a expressão psicopatia, embora se possa depois fazer várias avaliações possíveis, mas, enfim, há aqui um aspecto, enfim, logo controverso, da própria designação de psicopata, que na verdade é uma espécie de categoria que regimenta vários diagnósticos possíveis, esses sim, classificados, com um fio condutor que não é da ordem enfim, do diagnóstico psicológico, mas do lugar na relação com a lei e na relação com, enfim, um
sistema judicial. E, portanto, o psicopata acaba por ser, geralmente, uma caracterização, aliás, muito popularizada, não é? E que tem um sentido também extra-científico, não é? Além de toda a história extra-científica, ou seja, além de toda a história controversa do ponto de vista científico, tem um uso popular. Estas notas era importante ter feito, até porque o Luís insiste muito, até nas respostas, isso devo dizer que me incomodou um pouco. Eles, disse eles, as pessoas normais, eles, repetiu insistentemente esta dicotomia, de uma forma que, a meu ver, precisa de ser trabalhada, não é? Quer dizer, porque, vamos ver isto, o que é o eles aqui, não é? O que é o nós aqui, o que é o normal aqui. Isso é um primeiro aspecto. Outro aspecto que me parece interessante, e aqui era mais uma sugestão de desenvolvimento, era... E por que não pensar na leitura que, por exemplo, a Hannah Arendt faz do Kant na vida do espírito, em que justamente pega enfim, numa espécie de fazer uma espécie de diálogo, não sei, isto ocorreu-me enquanto alguém, já não sei qual dos colegas falou disso, né, da ideia de diálogo, penso que terá sido a Fernanda, e em que há qualquer coisa aqui da ordem não tanto do imperativo categórico ou da lei da natureza, mas da ordem da terceira crítica, em que enfim, é uma espécie de tentativa mais modesta, presumo eu, de, enfim, encontrar uma compreensão que talvez seja precisamente o que esteja em jogo quando estamos perante situações de sociopatia, sei lá, falta de empatia, falta de capacidade de remorso, falta de capacidade de arrependimento, falta, no fundo, de capacidade de fazer a reflexão sobre a circunstância. E aí, de facto, a Hannah Arendt mobiliza o pensamento do Kant, sobretudo o Kant da terceira crítica, não é? Eu acho que seria interessante fazer esse diálogo, não é? Portanto, é uma sugestão. Finalmente, relativamente à questão, já agora faço a terceira nota, relativamente à questão da lei natural, não é? Ou melhor, da lei do imperativo categórico como lei e, de facto, como... Eu sou realmente sensível à possibilidade de uma naturalização, por exemplo, do imperativo categórico. Quer dizer, se nós olharmos para os estudos, e alguém mencionou isto nos comentários aqui escritos, não é? Se olharmos para os estudos da biologia, né, evolucionária, a verdade é que nós conseguimos ver incorporado, digamos assim, evolucionariamente são incorporados regras que fundamentalmente são regras morais que se podem deduzir também racionalmente. E portanto, por alguma razão, sei lá, formações como aquela da regra do ouro, que não é o imperativo categórico, a regra do ouro da moral, não fazer aos outros o que não queres que façam a ti, na verdade, independentemente do quadro religioso ou referências morais em que nos movamos, elas estão basicamente presentes em todo lado. Quer dizer, a regra do ouro está presente no Corão, está presente nos textos do hinduísmo, está presente na Bíblia, em vários momentos. Porquê? Porque tem uma estrutura racional, não é? E essa estrutura racional, de facto, em grande medida, não é? Vai corresponder com, e mesmo a teoria dos jogos, uma coisa como o esquema da teoria dos jogos, que é tão importante para compreender a biologia evolucionária, e, portanto, eu aí estaria de acordo, acompanharia a ideia. Mas pronto, as minhas duas observações iniciais é que, pronto, a primeira é um pouco crítica e a segunda era mais uma sugestão. E obrigado. Obrigado. Sim, relativamente ao psicopata, realmente, portanto, não fiz esse trabalho do conceito do psicopata, que é uma noção que nem todos, não é sempre utilizada da mesma maneira, mas eu referi-me mais a testes, ou seja, a estudos empíricos em que se trabalha com uma determinada grelha de perguntas e as pessoas respondem, são testes em que se parte do conceito que aqui, relativamente ao conceito... Quem são os autores deste... Desculpe, há algum autor em particular?
O livro aqui, portanto, há vários, eu tenho aqui, mas quer dizer, o do Meibon, por exemplo, que eu acho que citei, portanto, que fala, que é eu por acaso citei e até citei mal, mas sim, é de Mad, The Bad and the Psychopath. Pronto, é de Meibon, pronto. Portanto, é um dos exemplos. Isto depois citam, há vários estudos, este aqui é só um exemplo, há vários estudos. Portanto, também o que podemos aprender com os psicopatas, Kevin Dutton, portanto, isto depois há vários da área justamente do neurodireito, há vários estudos do género. Pronto, e normalmente eles tratam, normalmente o conceito de psicopata não é necessariamente a pessoa, portanto, o conceito que está aqui em causa de psicopata não é necessariamente a pessoa que viola a lei, porque justamente o que está aqui em causa é que as pessoas que têm estas características psicopáticas nem sempre se tornam criminosas, nem sempre violam a lei. Pronto, ou seja, o que está em causa é, de facto, entre outras coisas, é uma grande insensibilidade, uma incapacidade para o medo, por exemplo, serem muito insensíveis ao medo, daí que depois também não reajam sempre às penalizações. Pronto, mas de facto, não sei se vale a pena estar agora a desenvolver a minha ideia aqui não era só usar o psicopata como aquele que viola a lei, mas sim justamente aquele a quem faltam determinadas emoções, ou pelo menos a receptividade ou a capacidade para certos sentimentos, ou seja, do âmbito da sensibilidade emocional e assim. Portanto, não necessariamente como alguém que por definição, viola a lei. Pronto, depois, assim, portanto, isso quanto ao conceito de psicopata, mas sim, de facto, não abordei aqui. Mas em relação ao psicopata é engraçado porque, assim como, portanto, dava para criar em relação a Kant, daria, aliás, como Kant fala muitas vezes de uma pessoa completamente insensível, da pessoa, e coloca a possibilidade da pessoa que fosse completamente destituída de sentimento moral, dava para falar assim uma espécie de psicopata filosófico, assim como se fala do zombie filosófico. Portanto, o psicopata filosófico neste sentido seria a pessoa que é desprovida de sentimento moral, por exemplo. Isto aqui, mas não era nesse sentido que eu estava a usar. Eu estava a usar o conceito de psicopata que normalmente se trata nas ciências empíricas, e que tem determinados testes que eles utilizam, mas não são todos iguais. Cada um os testes que eles utilizam não são sempre iguais. Pronto. Depois, quanto a Hannah Arendt, sim, de facto, pronto, a Hannah Arendt tem, justamente em relação à interpretação dela de Kant, é que Kant foi aquilo que nós podemos aproveitar de Kant para a moral e para a política, não se encontra tanto na fundamentação da metafísica dos costumes ou na razão prática, não é? Mas sim na terceira crítica, que é, e Arendt, além de se focar na faculdade, Arendt foca sobretudo na faculdade de julgar reflexivo ou refletinte, na faculdade de encontrar o universal ou de julgar o concreto diretamente sem precisar de ter um universal à partida. E desconsidera e critica bastante a concepção da faculdade de julgar moral como uma faculdade de julgar determinante, ou seja, como uma faculdade que tem que ter à partida uma regra para aplicar. E depois, sim, a dada altura, também recorre ao pensamento alargado, penso que era... portanto, na questão do pensamento alargado, Hannah Arendt utiliza essa ideia de Kant, no sentido em que o sujeito, em vez de estar então a julgar a partir de regras pré-determinadas, pensasse em relação aos outros, não necessariamente aos outros dados empiricamente. A Hannah Arendt também não é nesse sentido, no sentido dos outros com quem eu lido diretamente, mas em relação ao outro imaginado, ou seja, pontos de vista, eu ser capaz de projetar pontos de vista diferentes do meu,
tão diversificados quanto possíveis, de modo a que eu pudesse considerar tantos pontos de vista diferentes quanto possíveis. Essa é uma possibilidade. Eu aqui não fui para esse lado, ou seja, dá para fazer esse seguimento de Kant, em que apresenta uma faculdade de julgar moral que tem regras e que se trata de aplicar essas regras aos casos em concretos. Depois, Arendt, a solução que ela atribui, ela diz que não foram aqueles que tinham regras e que se mantiveram nelas que resistiram ao nazismo, mas sim, pelo contrário, aqueles que tinham regras antes, quando veio o nazismo, rapidamente se libertaram das anteriores e adotaram as novas. E, portanto, ela diz que foram aqueles que justamente foram capazes de julgar sem regras que conseguiram resistir ao nazismo. Então, Hannah Arendt propõe que, em vez de nós procurarmos critérios para julgar, o que deveríamos fazer era procurar assegurar a capacidade de julgar mesmo sem critérios. Bom, mas isto eu não me procurei abordar aqui, obviamente. Sim. Infelizmente vamos ter só ainda espaço para mais uma questão, que já teria sido aqui colocada pela professora Maria João Cabrita. No entanto, haveria mais algumas. Talvez, Luís, seria bom colocar aqui nos comentários o teu e-mail para o caso de quererem colocar-te essas questões diretamente por e-mail. Passo então a palavra para a professora Maria João Cabrita e depois da sua resposta para terminarmos a sessão. Olá, Luís Mendes, gostei muito da apresentação, obrigado. Eu por acaso, pronto, ia remeter para o mesmo, enfim, para aquilo que o André Barata, enfim, remeteu. Eu acho que, por um lado, acho que você está demasiado focado nos psicopatas, se calhar devia-se focar mais nos Eichmanns desta vida, não é? E, portanto, pegando um pouco naquilo que a Hannah Arendt diz sobre o julgamento de Eichmann, ela diz, bem, ele sabe citar muito bem o imperativo categórico do Kant, mas depois a grande questão é a falta dessa faculdade de julgar, enfim, que é fundamental realmente o processo da imaginação para podermos julgar, não é? Para podermos estar na fenda entre o passado e o presente, conseguirmos estar ali situados. Mas houve aqui uma coisa, se calhar achei aqui, enfim, a falta de algo que, enfim, que se calhar dava uma resposta melhor a esta questão da questão da naturalidade, da lei moral, do sentimento moral, da faculdade de julgar, que tem a ver com essa consideração que eu acho que é muito importante em Kant, que é da igualdade moral, precisamente. E que me remete também depois para o outro lado, para a questão dos sensos comuns. E, portanto, para o pensamento alargado. Portanto, essas duas questões da igualdade, se talvez tivesse focado um pouco mais essa questão da igualdade moral e desse pensamento alargado, como diz a Hannah Arendt, talvez a coisa tivesse mais, enfim, ficasse mais fundamentada. E, portanto, não se focando tanto na questão do psicopata, porque eu acho que a questão do psicopata extravasa aqui muito esta visão, penso eu. Acho que se focasse mais nos Eichmanns desta vida, talvez a questão ficasse mais clara. Agora eu queria colocar uma questão que extravasa um pouco a sua apresentação, mas de algum modo podemos ver nesta visão naturalista e enfim, nesta moral pensada neste sentido do Kant, uma espécie de enfim, podemos usar o termo ética, como diz a moral, uma espécie de moral fina. Moral fina? Por oposição a uma moral espessa, sim. Não sei se conhece essa diferenciação entre uma moral espessa e uma moral fina, mas parece-me que aqui, porque tudo muito varia consoante o contexto e o enquadramento, não é? Parece-me que está, e a questão cultural, portanto, nesse sentido podemos ver esta visão moral como uma moral fina, não é? Uhum. E uma mais... Uma moral espessa no sentido que enfim, tem por referência as questões culturais, as questões culturais mais ligadas ao contexto e à cultura, portanto, nesse sentido. Sim, quer dizer, uma das hipóteses é justamente que haja uma espécie de uma gramática moral, justamente qualquer coisa como um conjunto de regras mínimas, não é?
a funcionar em nós, não é? Quando fazemos os nossos juízos morais, de tal modo que depois justamente essa mesma competência é capaz de depois, portanto, tanto assim como nós podemos com uma mesma faculdade de linguística, digamos assim, para falar, aprender inglês, francês e alemão, fazer o mesmo com os códigos morais. Pronto. Aqui o problema é até que ponto é que é fina e até que ponto, portanto, até que ponto é que quão fina, quão destituída de conteúdo, portanto, Kant não é, tem uma visão desta moral básica, não é, que todos nós tínhamos, que é uma coisa completamente abstrata. Tanto que depois Hegel e muitos outros, não é, acharam que justamente ela era tão abstrata que nunca poderia ser concretizada. Bem, nunca dar conteúdo concreto. Bem, mas, portanto, aqui a questão é saber quão fino é que é, porque, não é? Porque se é também uma coisa tão básica, umas regras tão básicas, semelhante à linguagem mesmo, então, que tanto dá para aprender uma língua como o chinês, como o português, como, sei lá, pronto. Aparentemente, então, ela também não determina nada em concreto. E de facto é isso que nós vemos depois no concreto, é que há um povo que mata os idosos e há outro que cuida dos idosos. Portanto, ou seja, é uma coisa realmente tão destituída de conteúdo, não é? Que depois é também uma crítica que se pode fazer a Kant, que é a própria lei moral que ele identifica é uma coisa tão abstrata, que ela própria acaba por cair naquilo que ele estava a querer escapar, que é, no concreto, aquela mesma lei tanto pode dar origem a A como a não A, que era justamente o que ele queria escapar, que era ao facto de os costumes empíricos tanto poderem estipular uma coisa como estipularem outra. Não sei se... Eu não sei se concordo, porque dizer trata o outro sempre como um fim em si mesmo e nunca como um meio, não acho que não é nada mais concreto que isto, por exemplo, não é? Digo eu. Não percebi, desculpe. Por exemplo, dizer trata o outro sempre como um fim, nunca como um meio, parece-me que não há nada mais concreto que isto, não é? Esta segunda fórmula do imperativo categórico, por exemplo, não há nada mais concreto que isto. Essa formulação... Não é? Não é usada para... Pois, o problema é que depois isto é tudo muito complicado, porque realmente Kant depois tem várias formulações, mas ele na fundamentação da metafísica estipula qual é que é a formulação que deve ser usada para derivar os deveres, que é da fórmula universal. Não é essa que deve ser usada para fazer a derivação sistemática dos deveres, e isso é uma coisa. E depois ainda há outra, que é a aplicação em concreto para distinguir o que é uma ação boa de uma ação má. E aí é na faculdade de julgar pura, faculdade de julgar prática pura, que é um capítulo que existe na crítica da razão prática, a típica da faculdade de julgar prática pura. Qualquer coisa assim. Pronto, e é aí que ele explica o modo como se aplica em concreto, ou seja, mesmo em concreto em relação a uma ação, a lei moral, de modo a que ela determine exatamente se esta ação é boa ou é má. Portanto, ou seja, esta a fórmula que deve ser usada para determinar se uma ação é boa ou má, não é dos fins, mas sim a da fórmula universal, e é passando pela típica, que utiliza a lei do entendimento como tipo da lei moral. Isto para dizer que realmente isso é a verdade, que parece mais concreto, não é? Ao dizer que todos os seres humanos devem ser tratados como fins, parece mais concreto, mas não é esse primeiro, não é esse o imperativo que ele acha que a fórmula que deve ser usada para derivar, por um lado, para derivar os deveres, nem por outro, para fazer a determinação concreta do bem e do mal. E depois, aparentemente é mais concreta, mas a verdade é que dizer que uma pessoa deve ser tratada como fim, depois também é preciso ver o que é que isso significa em concreto, não é? É preciso ver se essa... É preciso ver se essa...
Não consigo ver nada mais concreto do que isso, ser tratado como um fim em si mesmo. Não, porque dizer que uma pessoa tem que ser tratada como fim em si mesmo não indica imediatamente o que é que se deve fazer em concreto. Tem que haver um procedimento, assim como Kant faz na típica, não é? Partindo da fórmula do imperativo, identificar exatamente os passos do processo até que o resultado desse processo seja esta ação é boa ou esta ação é má. E a Mas, mesma olha, coisa... Uma coisa é um exercício de reflexão que nos dá a ver todo o processo. Outra coisa é a simplicidade de trata o outro como um fim em si próprio, em si mesmo, não é? Eu também não confundo, vou-lhe explicar, eu não confundo, por exemplo, há bocado estávamos a falar do John Rawls, não confundo todo o instrumento da posição original depois com tudo o resto, com os princípios da justiça, porque, enfim, é um exercício de reflexão, não é? Temos que nos pôr, temos que imaginar que é o caso, não é? E, portanto, para chegar a fundamentar algo, temos que nos colocar numa situação de exercício de reflexão. Agora, não podemos levar o exercício de reflexão, ou seja, não nos podemos ficar no exercício de reflexão, porque senão é tudo muito abstrato. Eu concordo plenamente. Está a perceber? É isso, desculpem, mas estava ótimo, gostei muito da sua apresentação. Não, mas para dizer que eu concordo plenamente, e aliás, eu aqui tentei problematizar um problema. A questão, eu não acho que Kant tenha solucionado o problema, eu não acho que Kant tenha solucionado o problema. Aliás, justamente depois é preciso considerar justamente as críticas de Arendt à própria utilização à própria concepção da faculdade de julgar moral como uma faculdade determinante, e é preciso considerar as observações que ela faz, e então quando nós não temos regras, ou quando nos apresenta... Bom, ou seja, eu não acho que Kant, e de facto é verdade que a fórmula dos fins, de tratar toda a gente como um fim em si mesmo, à primeira vista parece mais robusta, não é? Com mais conteúdo, mas também era preciso depois analisar isso, sim. Uma vez que a sessão já vai, com certeza haveria mais comentários e mais questões haveria com certeza de colocar. Vamos ter, infelizmente, terminar. E agradecendo desde já ao nosso orador e a todos os participantes e todas as questões que foram colocadas. Foi uma sessão muito frutífera. E vemo-nos no próximo mês com mais uma apresentação. Desta vez será pela professora Fernanda Henriques. Seja então a todos a continuação. Muito boa noite. Obrigado. Boa noite. Muito obrigado, Luís. Boa É noite. ótimo. Obrigado. Uma bela discussão. Obrigado.